As coisas de Deus são loucura para os homens, mas também as coisas dos homens são insensatas para Deus. Tente lembrar-se disso toda vez que você estiver tentado a levar qualquer um dos seus problemas humanos para Deus. Pensar em termos de um corpo doente, tornado sadio por Deus, ou de desemprego ser resolvido por Deus, ou de uma guerra ser interrompida por Deus, ou de seu candidato favorito ser eleito por Deus, é loucura. As coisas dos homens, as coisas deste sonho de Adão, todo este mundo da existência, são desconhecidas para Deus. É isso que possibilita a cura. Doença não tem real existência. É desconhecida para Deus. Inevitavelmente, quando a doença e a angústia atingem uma consciência que conhecem esta verdade, elas decaem por causa do seu próprio nada. Lembre-se sempre que, no mundo espiritual, ensinar e ser ensinado são atividades. Vá dentro da sua própria consciência e ore a Deus. Ore para que seu instrutor e seu ensinamento sejam revelados a você. Ore, Pai, revela-me um instrutor, leva-me a um professor. Pessoal, para a gente poder se aprofundar na compreensão disso que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho do livro, mais uma vez o Mestre Gualberto está aqui conosco. O Mestre Gualberto, pela graça de ser um mestre, já teve esse assim chamado despertar espiritual ou iluminação espiritual. E hoje ele compartilha o que ele vive nesse estado de consciência. E nesse compartilhar ele tem uma linguagem própria, única dele, diferente da linguagem que o Joel Goldsmith traz, até porque cada mestre tem uma linguagem única para compartilhar esse estado de consciência desperto. Mestre, dentro da sua visão, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre essa oração sincera a Deus para revelar um instrutor, um professor, um mestre. Na sua visão, mestre, qual é a importância de um instrutor, um professor, um mestre nesse caminho da autorrealização? Repare que aqui o Joel toca num ponto muito delicado. Ele aqui toca na importância de um professor, de um instrutor. Ele chega a dizer: ore a Deus para que ele leve você até um professor, um instrutor. Notem como isso é delicado, porque há uma resistência no próprio eu, no próprio ego. Ele acredita que ele pode resolver isso sozinho. É bem típico do ego essa coisa de ser sempre autodidata. E aqui, nesse caminho, não é assim que funciona. No que diz respeito a esse despertar, a esse florescer, é fundamental nós termos a graça nos dando essa direção. E ela sim assume a forma de um professor espiritual, de um mestre espiritual. E aqui o Joel enfatiza a importância de você orar e pedir a graça, pedir a Deus para se revelar a você através de um mestre, de um professor. Quando você pergunta qual é a importância disso, total. Aqui não há como você, no seu eu, no seu ego, conseguir dar conta disso. É um trabalho divino, é um trabalho da graça. O meu mestre, está aqui a foto dele. Ele dizia que estudos, práticas, o que quer que se faça,
não é o elemento principal para esta realização. Na realidade, ele chegou até a colocar que alguns desses elementos podem ser grandes impedimentos para esta autorrealização, mas ele enfatizou e disse: o elemento principal para esta iluminação espiritual é a graça do Guru, é a graça do Mestre. Então, um contato com a realidade do seu ser requer a visão desse despertar. E essa visão, ela não surge pelo esforço de alguém nesse caminho autodidata. Surge em razão da presença da graça divina, deste amor, desta liberdade, deste fluir, deste perfume, que é viver na presença de um ser que está vivendo isso, compartilhando esta vida divina, esta vida real com você. A minha experiência nesse caminho é exatamente essa. Se alguém em seu pensamento acredita poder dar conta disso, desta realização sem a graça divina, está completamente enganado, equivocado, porque todo esse trabalho é o trabalho de Deus, é o trabalho deste amor divino, desta graça divina. Então, quando você pergunta qual é a importância, e quando a gente escuta o Joel dizendo que você deve orar para que Deus se revele e lhe mostre e lhe encaminhe até um mestre, um professor, é porque aqui estamos tocando em algo que está fora do conhecido. Não é algo que o intelecto, notem, esse intelecto em nós, ele está condicionado dentro desse contexto de cultura humana, egocêntrica, materialista, envolvida nos interesses do mundo e de toda essa ilusão desta continuidade da identidade egóica, nesse sentido de separação. Apenas a graça divina pode romper com isso. Apenas a verdade de Deus pode se revelar e pôr fim a isso. Daí a importância da graça, desta graça divina se revelando e dessa instrução que vem de um professor. Vá dentro da sua própria consciência e ore a Deus. Ore para que seu instrutor e seu ensinamento sejam revelados a você. Ore, Pai, revela-me um instrutor, leva-me a um professor. O propósito do ensino do caminho infinito é despertar sua alma, é desenvolver as capacidades da alma, do seu próprio ser. Você deve selecionar um instrutor da verdade espiritual com muito mais cuidado do que você selecionaria qualquer outro tipo de professor. Não há nada mais sagrado do que o ensino espiritual. Não há nada que faça mais para tirá-lo do sentido de vida material e mortal do que o correto ensino espiritual. Para os instrutores espirituais, ensinar é um mistério sagrado. Um instrutor deve viver tanto na consciência de Deus, a ponto de poder transmitir realidades divinas. Isso pode ser feito apenas a partir de um estado de consciência
que está atuando e vivendo esta verdade. Do ponto de vista do aluno, o ensino espiritual é também um ministério sagrado, porque significa o desenvolvimento de sua própria alma. Isto significa elevá-lo acima dos perigos, doenças e limitações da existência mortal. Portanto, ser liderado pelo Espírito. Faça desta busca por seu professor espiritual um rito sagrado. Então, se você recebeu alguma instrução ou encontrou um livro, fique parado ali por algum tempo. Permaneça nisso. Dê oportunidade disso trabalhar dentro de você. Consciência espiritual. A consciência. Isso significa Deus se revelando a você. Consciência infinita e indivisível, revelando, manifestando a si mesma e aparecendo como consciência individual. Nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta do despertar da consciência. Mestre, qual é a sua visão sobre esse tema do despertar da consciência? Então, Gilson, o despertar da consciência é o despertar de sua natureza divina. Aquilo que nós conhecemos como consciência é esta consciência da pessoa, é esta consciência do eu. Assim, todo o nosso funcionamento a nível de consciência humana é a consciência egóica. Essa consciência está cheia de ideias, conceitos, crenças e visões próprias dessa cultura, desta sociedade, desse mundo. É isso que nós chamamos de consciência. É isso que nós chamamos de estar consciente. Então, eu tomo consciência daquilo que o pensamento reconhece. Então, se vejo algo, identifico e tenho o nome daquilo. É isso que nós, em geral, chamamos de estar consciente, de ter consciência. Veja, essa é a consciência linkada ao movimento do conhecido, ao movimento do pensamento. Aqui, quando tocamos na beleza do despertar da consciência, estamos falando de algo diferente disso. Estamos falando de algo que está fora do conhecido e, portanto, fora do pensamento. Esta é a consciência deste ser, que é, por natureza, felicidade. Quando esta consciência está presente, não há mais desordem, confusão, problemas, sofrimento. Estamos diante da realidade divina. E aqui, quando eu digo estamos diante da realidade divina, repare, não é você diante dela. É esta realidade divina assumindo o espaço dela, anulando esse sentido do eu e desta consciência que é a consciência comum, que é a consciência que nós conhecemos. Então, estamos diante de algo inusitado, indescritível. Esse é o despertar da consciência, que alguns também chamam de iluminação espiritual. O caminho direto está na autoobservação, em uma aproximação de um olhar livre. Nesse olhar livre, o tempo não entra. Notem que coisa interessante temos aqui. É um olhar livre do pensamento. Uma vez que o pensamento vem do passado e a presença do pensamento é a interferência do tempo. Então, olhar sem o pensamento é o olhar sem o tempo. Então, essa é a aproximação da revelação daquilo que está
fora da mente, fora do conhecido, fora do eu. Então, o despertar da consciência é a única coisa que importa na vida, nesta vida. Para o fim desta ilusória e separada vida egocêntrica, que é a vida do eu, desta consciência egóica, que é a consciência humana. O assunto deste livro é o despertar da consciência. Isso significa Deus se revelando a você, consciência infinita e indivisível, revelando, manifestando a si mesma e aparecendo como consciência individual. Portanto, este trabalho é uma questão individual e deve ser alcançado através do esforço individual, através do seu esforço. O sucesso virá na proporção em que você atinge alguma medida de consciência espiritual. Consciência espiritual é aquele estado de consciência no qual as crenças mundiais desapareceram em certa medida. Consciência espiritual, ou consciência de Cristo, é esse estado de consciência em que você não reage mais às coisas do reino exterior. Você é uma consciência espiritual infinita. Você é a lei para a sua própria experiência. Nada externo, nada existindo como efeito, pode ter poder ou jurisdição sobre você. Você é a lei para todo efeito. Portanto, quando você ama, odeia ou teme algo no exterior, você está hipnotizado em um estado de consciência mortal. Na cena humana, a coisa mais procurada que existe na Terra é o dinheiro. Primeiro o dinheiro, então o sexo. Estas são as coisas que o mundo, como o mundo humano, procura mais com tanto empenho. Nesse trecho, o Joel comenta sobre os desejos humanos. Mestre, qual é a sua visão sobre esse assunto? Sim, o ser humano está preso nesta rede, que é a rede do desejo. O ser humano carrega muitas formas de desejos. Essa rede do desejo é a rede do medo. Há uma insatisfação presente no sentido do eu em cada um de nós, nesse sentido egóico. E a mente está projetando na busca do prazer do qual ela já desfrutou e guardou na memória, e agora faz parte do seu passado, essa memória de prazer, ela está projetando na busca desse prazer, isso é o movimento do desejo, a conquista da felicidade. Por isso temos a presença do desejo, é a busca da mente na busca desta satisfação do prazer que ela chama de felicidade. Mas há nesse próprio movimento, repare, a presença do medo. A busca do prazer carrega um outro lado. Essa própria busca é uma ansiedade, é uma dor, é a presença do medo. Então, essa rede do desejo é a rede do medo. Conhecer a verdade do seu ser é tomar ciência
da realidade do fim dessa insatisfação. Então não existe nada mais precioso na vida do que permanecer livre do conflito, da dor, do medo, do desejo, desta ansiedade por algo para se completar em razão dessa insatisfação. Assim, o contato com a realidade divina, notem, é o contato com a completude de ser. Isso é o fim do medo, é o fim do desejo, é o fim desse prazer e dor, é o fim desta infelicidade, é o fim desta insatisfação. Aqui, tomar ciência da realidade divina é tomar ciência da realidade do seu ser, de sua natureza divina, que é completude, que é felicidade. Enquanto houver esta insatisfação, haverá desejo e medo. Haverá esta ânsia pelo prazer. E tudo isso é algo que se assenta no modelo do pensamento, nessa atividade do próprio eu, que é a atividade egocêntrica, que vê na busca da satisfação humana, mundana, a conquista da tão desejada paz, do tão desejado amor, da tão desejada completude, que é completamente falso. Aqui um contato com a realidade divina é um contato, nesse instante, com aquilo que está presente, além do eu. E, portanto, além de todo esse movimento tão conhecido do eu, do ego, de insatisfação, de incompletude, de infelicidade. A ciência disso é a ciência da verdade. Na cena humana, a coisa mais procurada que existe na Terra é o dinheiro. Primeiro o dinheiro, então o sexo. Estas são as coisas que o mundo, como o mundo humano, procura mais com tanto empenho. A consciência mortal coloca valor na nota de $1 e diz: isso vai fazer muito por mim. Mas a consciência espiritual não acredita nisso. Ela conhece a verdadeira natureza do suprimento. A provisão é a minha consciência. É a consciência de Deus individualizada como eu. Independente do que minha necessidade possa parecer ser, seja uma nota de $1 ou um iate, deve se desdobrar, se manifestar a partir do infinito de minha própria consciência. Portanto, não levo em conta e nem penso numa nota de $1 ou num iate. Esta é a atitude que você deve aprender a tomar. E é a atitude que você deve praticar até que se torne realidade. Humanamente, essa atitude não é natural para o adulto. Pelo contrário, para uma criança é inteiramente natural. Uma criança vai jogar uma peça valiosa pela janela, porque ela ainda não aprendeu a atribuir valor a tais coisas. Seu senso de valor é amor, o amor que ela tem por sua mãe e seu pai, e o amor que eles têm por ela. Esse é o seu suprimento, e ela sabe disso. Enquanto existe aquele amor entre filho e pais, a comida diária, a roupa e a casa fluem como coisa natural. Portanto,
o amor é o sentido da provisão para a criança. Então, conforme ela cresce para fora desse sentido de amor, seu sentido de oferta muda e torna-se 50 centavos ou $1 milhão. Devemos nos tornar como criancinhas. Devemos retornar à mesma confiança infantil que tivemos em nossos dias da infância. O Mestre nos disse que devemos nos tornar como criancinhas. Vamos voltar àquele ponto em que não mais confiamos em notas de dólares para o nosso suprimento, mas vamos começar a entender que o amor, a consciência ou a espiritualidade é o nosso suprimento e que enquanto tivermos a presença do amor, teremos todas as coisas acrescentadas a nós. Esse é um passo no desdobramento e revelação de Deus, a divina consciência aparecendo como amor e atendendo às nossas chamadas necessidades humanas. Para você que está assistindo o vídeo até o final, fica o pedido, já dá um like, já faz um comentário. Isso ajuda ao YouTube reconhecer que o conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. E também um outro convite é para você que tem esse interesse real em compreender, em vivenciar o que é esse despertar da consciência. E o convite é para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros que são chamados de satsang, são encontros intensivos de final de semana, tanto online quanto presenciais e até mesmo retiros. Nesses encontros, o mestre fica à disposição, respondendo nossas perguntas e muito mais do que isso. Como ele já vive nesse estado de consciência desperto, ele compartilha uma presença, um silêncio, uma graça, algo que está além do entendimento. E aí a gente pode pegar uma carona nesse estado de presença do mestre e assim a gente pode perceber, ver algo que no cotidiano a gente não consegue. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para participar desses encontros. E nos vemos no próximo vídeo.